Pergunta óbvia. Would you like to speak English fluently? Pergunta óbvia. É óbvia. Você gostaria de falar inglês fluente? Sim ou não? Aliás, eu sei que a resposta é sim, afinal de contas você está presente aqui agora. Mas para que você dê o comando certo para o seu cérebro, é importante que você digite aqui para mim agora. Yes. Se você gostaria de falar inglês fluente, digite aqui para mim. Yes. Eu quero saber se você é uma dessas pessoas. Sim, Zimmermann, mesmo depois de matricularmos essas próximas 5 pessoas, você poderá se matricular no curso até termos vagas, tá? Depois a gente encerra e fecha mesmo, beleza? Yes, 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 geral falando yes, e muito bom, parabéns por isso. Sim, quanto mais você disser isso em voz audível para você, mais o seu cérebro vai entender o comando, mais ele te ajuda no processo. Quanto mais você compartilhar essa ideia com outras pessoas, existem estudos que mostram que o nosso compromisso firmado conosco, ele tem um peso. Quando nós firmamos o mesmo compromisso com 3, 4, 5 pessoas, com 5 já vai para 5 o poder, tá vendo? A gente aumenta isso. Então, quanto mais você falar sobre isso, mais forte isso ficará na sua vida. Ou seja, mais o seu cérebro abrirá os caminhos para você e te auxiliará nesse processo, tá? Agora, pergunta número 2. What is fluency in your opinion? Quero saber aqui o que você acha que é fluência? O que você acha que é fluência? O que é fluência para você? Escreve para mim, o que é fluência para você? Eu vou abrir a minha opinião, mas eu quero saber a sua. O que você acha que significa fluência? Fala para mim. Eu vou dizer o que eu acho que é fluência, tá? E nós já temos aqui algumas pessoas compartilhando, como a Juliana, dizendo conversar sem medo, né? Falar bem sem medo. E assim sucessivamente, estou vendo vários comentários neste caminho. O que é fluência? Fluência é a capacidade de você se comunicar com qualquer indivíduo a qualquer momento sobre qualquer assunto que você domine. Fluência é a habilidade de você assistir um filme, um vídeo, uma série no original e sem legenda e entendê-la. Fluência é você ouvir aquela música que você tanto gosta, entender e cantar caso você goste. Fluência é a habilidade de você passar numa entrevista de trabalho em inglês com naturalidade, como faria em português. É ler os seus livros, seus textos no original, sem a necessidade de ficar aguardando anos pela tradução, não é? Fluência é você conseguir viajar para outro país, por exemplo, não somente migrar para outro país, mas fazer uma viagem dos seus sonhos e conversar com o outro com naturalidade, como faria em português. Fluência é a habilidade de você escrever o seu e-mail, por exemplo, em inglês, caso você deseje, escrever um texto, né? Isso é fluência para nós na Wave Imersão Linguística. E aí eu estou vendo muitas pessoas aqui dizendo a mesma coisa em outras palavras e às vezes parte do que eu disse, né? Falar naturalmente e entender, como disse aqui a Verônica, capacidade de comunicação, como disse aqui o William, is to speak well and understand well, como disse aqui o Enes, né? Nós temos várias pessoas dizendo sobre isso, né? Ó, cantar meu rock and roll com naturalidade, como disse aqui o Sidney, é bem isso. E isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo, porque cada um possui a sua própria necessidade. Por exemplo, quem reside fora do país não consegue viver uma vida de liberdade sem falar inglês fluente. Então, às vezes, para essa pessoa, fluência é igual a liberdade. Liberdade de ir e vir a hora que desejar, né? Visitar um local que desejar. Ir, por exemplo, ao cinema. Se você mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos, por exemplo, como é que você vai no cinema se você não fala inglês? Diz para mim. Não é? Liberdade, tá vendo? Então, aí, ó, Vinícius está confirmando. Para mim é liberdade. Essa liberdade que eu preciso, como disse aqui a Renata, morando no Canadá. Então, vai variar muito de indivíduo para indivíduo, mas é importante você entender o que é fluência para você. Até mesmo para você ter um parâmetro de entendimento melhor sobre o que você está fazendo e o resultado que você está tendo, sabe? Porque na vida, tudo é resultado.
Não adianta você falar para mim que você é um bom motorista. Eu quero ver o recorde de trânsito. Não adianta você falar para mim que você é um bom pai, uma boa mãe. Eu quero ver o resultado na vida dos filhos. Não adianta você falar para mim que você é um bom profissional. Qual é o resultado? Não adianta eu falar para você que eu sou um ótimo professor de inglês. Qual é o resultado que eu tenho para mostrar na vida dos meus alunos? Percebe? É isso que importa, é o resultado. E quando nós não temos resultado, a tendência do ser humano é criar historinhas para se consolar. Essa é a verdade. Ah, eu poderia ter feito se. Eu teria conseguido se. Ah, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu. Isso não existe. O se não transforma a vida do indivíduo. Lembre-se sempre disso. O ser humano que quer de fato uma vida transformada precisa de ação. Não é a motivação que produz a ação, é a ação que produz a motivação. Aliás, você pode até iniciar um comportamento pela motivação, mas você só perdura se tiver resultado, porque o resultado promove mais alegria, mais prazer, mais desejo em continuar. Percebe? Resultado. Foque sempre em resultado. Às vezes as pessoas pensam que a nossa ideia, né, de falar inglês fluente em até 6 meses é porque nós estamos gerando uma campanha de marketing em cima disso. E não é. É porque nós temos um foco, um objetivo muito claro, muito bem definido. E aí, o objetivo tem que ter dia e hora para acontecer. Você tem que saber exatamente o que quer e tem que ter dia e hora para acontecer. Sem que você tenha esse dia e essa hora, você não tem objetivo, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Geral dizendo aqui, Ian está dizendo, em Portugal o cinema também é em inglês, aí ó. Viu? How long, terceira e última pergunta, how long have you been trying to learn English? Você deseja tanto essa fluência, tanta essa fluência, tanta essa liberdade, e quanto tempo faz que você está tentando aprender inglês? Faz quanto tempo? E isso é ótimo para medir resultado, porque às vezes a pessoa fica dando murro em ponta de faca. Fica batendo, tentando, aí se frustra, aí desiste, aí tenta mais uma vez, aí se frustra, aí desiste, aí fala, não, eu sou brasileiro, não desisto nunca, vai lá, tenta de novo, aí se frustra de novo, exatamente por não saber como fazer, entende? O como ele é muito importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, tá? Aí, ó, Vinícius já compartilhou aqui que faz 1 ano, né, Vinícius? É importante que você olhe para o tempo que você tem de estudo do idioma e compare esse tempo com o resultado que você tem na sua vida. Então, resultado. Qual é o resultado que eu tenho? Eu de fato falo inglês, entendo uma pessoa, converso com alguém, porque, como eu disse, né, não adiantam certificados. Nenhum certificado de básico, intermediário e avançado vão fazer com que você fale inglês fluente de verdade. Nenhum certificado vai fazer com que você passe numa entrevista de trabalho em inglês. Nenhum certificado vai fazer com que você faça melhores viagens em inglês. Percebe? Nenhum certificado vai fazer com que a sua vida transforme de fato. No máximo, se você é um acadêmico, vai contar ali como horas extra, né, dentro do seu curso, no máximo. Porque tirando isso, e muita gente compartilhando aqui, olha, estive um bom tempo em escolas, mas não cheguei a lugar algum. 4 anos, disse aqui Juliana também. Muito tempo, faz muito tempo. Tá vendo? Isso aí, gente, precisa acabar. Eu tenho por objetivo ajudar o maior número de brasileiros possível onde quer que eles estejam. E é isso, para fazer isso, eu preciso das minhas habilidades. Quais são? Tanto a psicologia quanto o inglês. Então a gente pega essas duas coisas, une e faz com que você aprenda de fato e resolva isso na sua vida. Inglês é tão simples e tão prático, tão óbvio, tão objetivo, que você não precisa de muito tempo para aprender. De verdade. Eu fui capaz de conquistar a minha fluência ao chegar nos Estados Unidos em 6 meses, e você igualmente é capaz de fazer isso. Depois, quando eu regressei ao Brasil, há mais de 24 anos atrás, eu já fui capaz de levar mais de 10 mil alunos até a fluência nas mais diferentes partes do mundo, com as mais diferentes experiências de vida, com as mais diferentes idades, tendo experimentado inglês e sofrido com isso no passado, como alguns aqui já, ou começando do absoluto zero, e você também vai chegar lá. Por quê? O que você precisa é só de uma metodologia direta ao ponto, entende? Algo que seja simples, algo que seja prático
para transformar a sua história de verdade. Chega de verbo to be no quadro. Né? O que a gente precisa de verdade é de prática para aprender a falar o idioma. Aliás, eu nunca, jamais estudei gramática na escola nos Estados Unidos. Quem não conhece a minha história não sabe, mas para aqueles que já me ouviram falar a respeito sabem muito bem que eu fui para os Estados Unidos pré-adolescente e voltei dos Estados Unidos adulto. Toda a minha formação acadêmica vem de lá. E quando eu cheguei ao Brasil, eu tive que reaprender o português, porque lá eu só falava inglês o tempo todo, desde a minha pré-adolescência. Então, quando você não pratica alguma coisa, a tendência é o seu cérebro entender assim, se não está praticando, isso não é relevante. Você vai na aula de inglês 2 vezes por semana, mas a aula de inglês ela só te entrega a teoria. Ela não te entrega a prática. Para praticar, você vai ter que falar de verdade. Para praticar, você vai ter que escrever mesmo. Para praticar, você vai ter que ler mesmo. Para praticar, você vai ter que entender o outro falando contigo. E você vai precisar dessa prática das 4 habilidades em separado. Tanto da fala, quanto da escrita, quanto da leitura, quanto do seu entendimento. Percebe? Isso é muito importante. Então, às vezes, as pessoas estão presas assim. Eu só vou falar inglês se eu tiver aula com um professor particular. É sério? Na verdade, nos meus mais de 24 anos de experiência, eu posso garantir para você que aí que você não vai aprender mesmo. Você vai ter uma falsa sensação de aprendizado. E eu não recomendo que você, que não fala inglês fluente, faça aula particular. Aula particular serve para pessoas que já são capazes de falar inglês fluente e desejam uma manutenção do idioma. Aula particular não vai acelerar o seu aprendizado, acredite. Você vai ter uma falsa sensação de aprendizado. Você vai conversar com um professor, o professor vai tentar o máximo possível se fazer entendido por você, o professor vai tentar o máximo possível fazer com que você o entenda, utilizando de palavras cognatas, um inglês robotizado, mecanizado, e aí você acha que você está evoluindo, mas quando você faz a viagem, pum, isso cai por terra. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, pum, isso cai por terra. Entende? Porque você está treinando errado. Você precisa de contato com outras pessoas, até mesmo para vencer o medo do ridículo, popularmente conhecido, ou na psicologia nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho. Você precisa de se libertar de cometer erros. Você não é perfeito, não será perfeito e está tudo bem. Você é ser humano igual eu. Cometer erros faz parte do processo, ainda mais no aprendizado linguístico. Tá? Legal, legal, legal. Estamos entendidos, vários bizus, né, várias dicas aqui para você já ir evoluindo, já colocando em prática, para que os tampões caem dos ouvidos, para que os olhos agora estejam descamados, para que você enxergue de verdade que sim, existe um jeito para você, existe uma forma, existe uma maneira, e ela é muito mais simples do que você imagina. Tá bom? Legal. A Ivan também está compartilhando aqui, né? Graças ao Marcelo, o pânico do inglês está indo embora e a possibilidade de aprender está ao alcance de todos que querem. Obrigado, teacher. Eu que agradeço, meu caro, eu que agradeço.